Então vamos lá, galera. Nesses dias estão falando aí sobre o filme do Pochá que já passou há um tempão sobre o incentivo à pedofilia. Primeiro, gente, vocês precisam entender uma coisa. O mundo evangélico, nós evangélicos, achamos que no mundo tudo tem que ser certinho, tudo tem que ser conforme a nossa religião, só que o mundo não é certinho. Então agora estão acusando o cara de incentivo à pedofilia. Gente, o cara é um ator consagrado, um cara que trouxe já muita alegria, né? É uma pessoa estudada, não é qualquer pessoa. E é um cara que pegou uma situação para fazer uma piada disso, tá? Como em qualquer stand-up que se tem aí. Eu não sei por que as pessoas estão tão aterrorizadas. Há um tempo atrás, o Santander fez uma mostra no Museu de Arte Moderna em que um cara ficava pelado e uma criança encostava nas partes do corpo. Não nas partes íntimas, mas só o fato de um homem estar pelado diante de uma criança já é um incentivo à pedofilia. E todo mundo ficou quieto. E ninguém foi responsabilizado. Agora pega um filme e que tem duas situações nessa questão. A pedofilia ela é muito mais feia na realidade do que no filme. E muitas crianças nem sabem o que é pedofilia, tá? O filme não foi feito para criança de 6 anos, de 10 anos. O filme foi feito para criança acima de 14 anos que sabe muito bem. Se vocês evangélicos, nós evangélicos, estamos assistindo o filme, já estamos errados de estar assistindo o filme. Então, se vocês estão se doendo nessa situação, né, lembre-se que alguns ensinamentos são dados de maneira teatral. Algumas questões são levantadas, você abordar um assunto engraçado. É engraçado, sim, o filme é engraçado e as crianças sabem o que está acontecendo ali, tá? É abordado um assunto que pode ser pauta de discussão para que se discuta um assunto mais sério, que é o real da pedofilia. Aquilo ali é um teatro, uma ficção, gente. Não tente trazer isso como incentivo à pedofilia, porque tem muitas coisas piores. Por exemplo, o TikTok é um incentivo à pedofilia. Quantas crianças estão dançando no TikTok? Quantas crianças estão dançando no TikTok de shortinho, e ninguém fala nada? Há um tempo atrás eu falei do YouTube, que botava cenas de crianças andando de bicicleta e focava logo o vídeo das partes íntimas da criança. Eu não sei como que o vídeo escolhia aquela foto para atrair alguém para ver aquilo. E você ia nos comentários e você tinha gente ali comentando coisas absurdas, tá? Então, gente, precisamos analisar a situação, tá? Você também tem músicas falando até de colocar droga na bebida e depois ter relação com a criança. E ninguém fala nada. Tá? Tem músicas nesse sentido, o que é muito pior do que o filme. Imagina, botar uma música que fala de você botar droga na bebida e depois se aproveitar daquela pessoa. Ninguém fala nada. Então, tem muitas coisas que se você for olhar ao redor, é bem pior do que a situação do filme. Que foi aprovado pela lei, que é o direito do artista de expressar uma situação, que passa por uma série de análise para ser aprovado, e é um filme que já passou há muito tempo. O que agora é que o povo tá reclamando? O engraçado é que alguns evangélicos foram perturbar a vida de uma criança que foi estuprada pelo padrasto e estava tendo um filho do padrasto, estava grávida do padrasto, e alguns evangélicos foram a criticar porque a criança ia fazer o aborto. Eu queria ver se fosse o filho de vocês, sabe? São questões que as igrejas às vezes se levantam contra questões que estão totalmente equivocadas. Não é assim você pegar um ator consagrado, um cara que está há anos na comédia, nos fazendo rir, nos trazendo muita alegria. Se ele cometeu um erro, cometeu um erro, vamos ver onde que foi esse erro, vamos consertar. Não foi a intenção incentivar a pedofilia, eu tenho certeza que o Porchat não ia colocar algo intencional, pelo contrário. A comédia, ela mexe com a situação, ela brinca com a situação, como pode brincar com qualquer situação,
tirar sarro de qualquer situação, fazer rir, você entender o que está se passando ali. Ninguém nossas crianças não são inocentes como as pessoas imaginam. O mundo da inocência não tem que existir tanto assim, porque a criança inocente, essa sim sofre abusos. É esse o ponto que eu quero chegar. Uma criança que estiver muito inocente nesse mundo, dizem que 70% dos casos de pedofilia ocorre dentro de casa. Imagina uma criança muito inocente, que não sabe o que é realidade. Infelizmente, as crianças de hoje, do século XXI, com toda a era da informação, elas não podem ser tão inocentes como uma criança de antigamente. Nós estamos em um mundo totalmente diferente. E nós estamos aprendendo a lidar com esse mundo agora. Tá? Então é algo novo, é algo que ainda precisa ser discutido. Então a minha questão é o seguinte, não que eu concorde com o X ou Y. Eu vi o filme, eu achei o filme engraçado, eu não achei que aquilo foi incentivo à pedofilia, tá? Os jovens atores, eles são muito inteligentes, devem estudar em escola particular, têm um conhecimento muito melhor, às vezes, do que um aluno da escola pública. São pessoas inteligentes, são crianças que sabem o que significa aquilo ali, que é uma brincadeira, que não tem nada de sério, que foi para tirar sarro com a situação, mas não é um incentivo à pedofilia, gente. Não é um incentivo à pedofilia, tá? Agora, aquela amostra do Santander, eu achei aquilo um incentivo à pedofilia. E até hoje ninguém foi responsabilizado, todo mundo já esqueceu, tá? Há um tempo atrás, diziam que tinha professores levando, isso foi usado na campanha do Bolsonaro, tá? E essas coisas a gente tem que ficar com o pé atrás, porque está chegando a época de eleição, aí voltam com essas situações exatamente para dar ênfase a certas campanhas. Não sei se isso está acontecendo agora, mas pode ser. Pessoas dizendo que os professores estavam levando crianças para ver a apresentação em certos lugares, que tinha um quadro onde tinha sêmen no rosto de uma pessoa e tal. E essa história ficou toda enrolada na internet. Até hoje eu não sei o que de fato aconteceu, porque hoje em dia é muito fácil se crer em meias verdades. A pessoa pega um vídeo mostrando, inclusive esses dias agora apareceu uma filmagem de 2 bebês debaixo de uma pia num banheiro, tá? Só aparece isso, você não sabe qual a procedência daquilo. Se uma pessoa tirou a foto ali para poder prejudicar alguém, só que a perícia vai descobrir o que aconteceu ali, tá? Então hoje em dia as pessoas pegam uma parte da situação e não ouvem o outro lado. É como o Dadinho disse aí no Big Brother, uma coisa interessante: existem 3 verdades: a sua, a dele e a verdade. Ou seja, a verdade de cada um das partes e a verdade absoluta. Isso é uma realidade interessante, porque cada pessoa vive a sua verdade, mas quando vai colocar... eu fico revoltado que às vezes o cara fala uma coisa e não tem especialistas para conversar sobre aquele assunto. Especialistas, que eu falo, pessoas que não estão ligadas a nenhum partido. Porque hoje em dia os especialistas que se dizem especialistas estão ligados a partidos. E possivelmente vão influenciar as pessoas aquela situação. Eles não vão ser contrários ao partido, porque eles ganham dinheiro com aquilo. Então nós precisamos de pessoas apartidárias, pessoas que têm um compromisso com a verdade. E o Brasil não é um país que as pessoas costumam ter compromisso com a verdade. Porque esses dias, no aumento da gasolina, um cara foi entrevistado no carro, ele disse: pode chegar a R$10, eu tenho dinheiro para pagar. O país é só dele. Ele repetiu o discurso de um vídeo que eu falei antes, de um cara que estava num Camaro, abastecendo um carro, e falou assim: aí, ó, é só um tempo atrás, que a gasolina chega a 15 prata, que eu não vou ver nem moto na rua. Então são pessoas que pensam que o país é só dela. E essas pessoas acham que são patriotas. Elas pensam em si. Essas pessoas que pensam assim são as mesmas que às vezes têm os funcionários que não querem assinar a carteira dos funcionários. São as mesmas pessoas que numa guerra vendem até a mãe. Traem o país, traem a pátria. Por quê? Porque se o cara, pela gasolina, ele acha que ele é especial por ele ter dinheiro, que o dinheiro pode acabar numa doença, num câncer, pode você hoje ter dinheiro, mas não ter mais nada, ele achar que ele, pelo fato dele ter condição de pagar, que se exploda os outros. É esse o país que nós vivemos, de pessoas que não estão se importando. Então, se há um fato nessa questão do filme, vamos conversar sobre isso. Agora, não vai atacar o cara e dizer que o cara fez incentivo à pedofilia, por quê? Porque respeite o que o cara representa no Brasil.
Ele é um grande ator, um cara que nos faz rir. Será que vocês não sabem entender a situação? Será que vocês não conseguem ver de quem vocês estão falando? Numa simples situação que você acha que está errado, você vai e lança o martelo. Não, vamos ouvir, vamos aprender, tá? Vamos aprender. A justiça está aí para resolver a situação, para nos mostrar se a comédia tem esse direito. Eu acho que comédia, ela tem limites? Tem que ter limites. Eu não posso fazer uma piada com as pessoas da Ucrânia, por exemplo, que estão sofrendo lá. Se bem que já temos piadas verdadeiras e prontas, né? E, infelizmente, pessoas que simplesmente viraram uma piada pronta. Mas eu tenho limite, tem que ter limite. Eu não posso fazer uma piada numa situação de que há um sofrimento. É a mesma coisa que você contar uma piada e querer alguém fazer rir no cemitério, tá? Então, gente, vamos acordar para essas questões. Levanta umas meia dúzia de evangélico, aí começa a criticar as coisas. Vocês se lembram que Jesus falou? Quem é nascido da carne é carne. Se inclina para as coisas da carne. Você está num mundo que jaz no maligno. Então, não é esse tipo de guerra que nós vamos enfrentar. Eu sei que nós podemos corrigir, repreender, redarguir, tá? Mas esses ensinamentos, eles são mais voltados para quem realmente segue o Evangelho. Porque o mundo é irreconciliável. O mundo sem o Espírito Santo, você vai corrigir para quê? Se é o Espírito Santo que convence o homem da verdade, da justiça e do juízo. Você vai corrigir para quê? Só no intuito de colocar as coisas e mostrar que está errado, mas você não consegue corrigir o coração do homem. O coração do homem é perverso. Nós não vamos nos calar? Não, nós não vamos nos calar. Mas saber como falar na hora de falar, pensar no que vai ser dito, não sair acusando as pessoas. Se o Pochá é culpado disso, todos aqueles que aprovaram o filme são culpados. Todos aqueles que realizaram o filme, que escreveram, que direcionaram o filme, são culpados. Tá? Então vamos ver, esse filme passou por uma análise, a justiça autorizou, todo mundo é culpado. Então não é só o ator, tá, gente? Então vamos acordar e analisar as coisas. Tem muitas coisas piores aí e ninguém fala nada.